Novo Código de Processo Civil já está em vigor e o Plano Aberto de hoje traz uma entrevista com um dos advogados responsáveis pela elaboração da lei. A Organização Mundial da Saúde recomenda a casais brasileiros que adiem a gravidez devido ao Zika vírus. E hoje é dia de você conferir as opções culturais para o fim de semana na nossa agenda. Olá! O Plano Aberto de hoje começa falando sobre justiça. No dia 18 de março deste ano, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. O documento define como deve ser levado um processo comum na justiça, com prazos, tipos de recursos, competências e formas de tramitação. Ele regula a maioria das ações judiciais do país. E para falar sobre as principais mudanças no Código de Processo Civil, eu recebo aqui no estúdio um dos juristas que participou ativamente da comissão responsável por elaborar o novo código. É o professor da Universidade Federal da Bahia, Fred Didier Júnior. Professor, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Professor, como se deu a sua participação nessas mudanças? Veja, o código, para se ter uma ideia, ele foi apresentado ao Senado Federal em 2010, junho de 2010, e tramitou no Senado Federal de junho de 2010 até dezembro de 2010, quando ele foi para a Câmara. Chegou na Câmara, ele começou a tramitar na Câmara em agosto de 2011. Foi quando eu fui chamado para coordenar o grupo de juristas responsável por revisar o que o Senado havia feito. Fiquei na Câmara trabalhando com isso de agosto de 2011 até março de 2014, quando o código foi aprovado na Câmara. E aí teve que voltar ao Senado. E aí, na volta do Senado, eu ainda ajudei nessa volta do Senado até a aprovação, que foi no dia 17 de dezembro de 2014. Então, eu fiquei esses 3 anos e meio, mais ou menos, intensamente dedicados a isso. Professor, o antigo código ele é da época da ditadura, tem 43 anos, e na elaboração do novo houve uma participação da sociedade, né? Como que foi essa participação? Veja, houve uma participação muito intensa da sociedade, porque, como eu lhe disse, houve a tramitação na primeira fase no Senado, uma primeira fase na Câmara e uma segunda fase no Senado. Então, tramitou durante 4 anos e meio, 3 vezes, né? Uma no Senado, 2 no Senado e 1 na Câmara. Em todas essas tramitações houve audiências públicas, houve participação das entidades civis, das entidades que atuam no mundo jurídico, das entidades corporativas, como advogados, leiloeiros, economistas, oficiais de justiça, todos eles participam, contabilistas, todos eles sugerindo, né? O pessoal que trabalha com informática sugerindo também. Então houve o governo também entrou muito forte, com uma equipe muito bem qualificada. Então, para que você tenha uma ideia, só na Câmara foram 200 entidades que participaram. Foram mais de 30 audiências públicas só na Câmara. Foram mais de 900 emendas parlamentares só na Câmara. Sabe que uma emenda parlamentar não é bem o parlamentar que faz, ele recebe da sociedade e encaminha a emenda. Então foram 900 emendas protocoladas, fora as emendas que não são protocoladas, são emendas informais que vão chegando à medida em que as discussões vão surgindo. Sim, e o novo código ele dá mais força à conciliação, né? Esse seria um caminho para agilizar mais os processos? É o que se espera, né? Diversos estudos demonstram que a solução dos conflitos por acordo tende a ser mais rápida e mais efetiva. Mais rápida porque ela tende a chegar antes da decisão do juiz. E mais efetiva porque, de um modo geral, as pessoas, quando fazem um acordo, tendem a cumpri-lo, diferentemente de uma decisão judicial. Então, o Código apostou decisivamente nisso. Portanto, ele vem confirmando uma tendência do direito brasileiro desde 2010 de apostar nisso. O Código apostou, vamos ver se vai dar certo. Sim, e a jurisprudência também, ele dá uma importância maior à jurisprudência. O que seria isso, professor? Veja, o Código, ele parte da premissa de que quando os tribunais
que são os órgãos superiores, definem a interpretação do direito, quer dizer, dizem como o direito deve ser interpretado, essa interpretação dada pelos tribunais superiores tem que ser seguida. Por quê? Para que todas as pessoas que estejam naquela situação sejam tratadas da mesma forma. Sim, professor, como que essas mudanças vão impactar diretamente a sociedade? Nós vamos sentir isso, essas mudanças. Veja, as pessoas... O Brasil tem 105 milhões de processos em andamento. 105 milhões de processos. Desses, eu suponho, vou chutar aqui, mas com alguma margem de correção, eu suponho que uns 90, entre 90 e 95 milhões são cíveis. Processos cíveis. Todos eles são impactados pelo novo Código. Todos. Então, é a lei brasileira que mais causa impacto na vida das pessoas, mesmo que as pessoas não saibam. Por quê? Todas as relações jurídicas brasileiras, todas, relações jurídicas travadas, tirando as relações penais, que são de crime, são atingidas pelo novo Código. Todas. E, professor, os processos serão julgados de acordo com a ordem de chegada, né? Não é isso? Veja, não é bem a ordem de chegada. É a ordem em que o processo fica pronto para poder ser julgado, que não corresponde exatamente à ordem em que o processo foi instaurado. Porque imagina, o processo pode ter sido instaurado em 2010 e ainda não está pronto para ser julgado. O processo pode ter sido instaurado no ano passado e já está pronto para ser julgado. A ordem que deve ser observada é a ordem de conclusão. Que se chama, por que é a conclusão? É quando o servidor diz para o juiz que o processo está pronto para ser julgado. Então, o que é que o juiz tem que fazer agora? Ele tem que observar a cronologia da conclusão. Os processos que estão prontos há mais tempo devem ser julgados antes. Isso não quer dizer que os processos mais antigos são julgados antes. Os processos que estão prontos há mais tempo devem ser julgados antes. Essa é uma mudança importante, uma mudança simbólica, né? Muito simbólica, porque o objetivo é dar um tratamento mais republicano aos processos, na medida em que você vai dar um tratamento impessoal. Então não é a pessoa do caso, não é o advogado, é a antiguidade da conclusão. É uma medida, no entanto, que foi muito, muito combatida pelos juízes. Os juízes não gostaram disso. Tanto fizeram que conseguiram uma lei agora em fevereiro que transformaram essa exigência numa exigência apenas preferencial. Antes era uma imposição. A partir de fevereiro, com a mudança que foi feita no Código, se colocou o advérbio preferencialmente. Então o juiz deve observar preferencialmente. O que significa dizer que para ele não observar, ele vai ter que fundamentar. Sim, professor, o novo código já está valendo. E como tem sido a adaptação da justiça e dos profissionais de justiça às novas regras? Tem variado muito. O Brasil é muito grande e tem realidades muito distintas, né? Então tem tribunais, por exemplo, que já se adaptaram totalmente. Tem outros que estão se adaptando. Os tribunais superiores estão começando a se deparar com os primeiros problemas. Eu acho que tem sido melhor do que eu imaginava que seria. Há uma boa vontade maior do que eu imaginava que teria, tendo em vista que se trata de um código com uma mudança muito significativa, que atinge 100 milhões de processos em andamento. Ok, professor. Fred Didier Júnior participou da elaboração do novo Código de Processo Civil. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Bom. Muito obrigado a vocês. E a gente segue com o Plano Aberto. A Organização Mundial da Saúde recomendou essa semana que casais brasileiros que moram nas áreas mais afetadas pelo Zika vírus no país adiem ou considerem a possibilidade de adiar a gravidez. Já para os casais que viajaram para essas regiões, foi recomendado que esperem pelo menos 6 meses para terem um filho. A sugestão foi publicada depois que novos estudos realizados pela OMS apontaram que o vírus da Zika permanece por mais tempo no sêmen do que se previa. A OMS ressaltou também que não vê razões para o cancelamento das Olimpíadas no Brasil. Aqui na região, segundo as secretarias de saúde de Mariana e de Ouro Preto, até o momento não foi registrado nenhum caso de Zika vírus. E o Felipe Barbosa traz pra gente agora as opções culturais do fim de semana. Confira! Veja as atrações culturais gratuitas para o primeiro fim de semana de junho. O Cine Vila Rica está realizando a mostra Semana do Meio Ambiente. A programação conta com documentários, filmes e animações
com o objetivo de discutir temas relacionados à preservação do planeta. Na sexta-feira serão apresentados os documentários Tempo de Mudança e Mataram Irmã Dorothy. As sessões acontecem às 6 e às 8 da noite, respectivamente. Está aberta no Museu Casa dos Inconfidentes, em Ouro Preto, a exposição Representações da Cidade. As obras retratam as paisagens ouropretanas por meio de desenhos e xilogravuras. A visitação acontece de segunda a sábado, de 10 da manhã às 4 da tarde. E no domingo, acontece em Mariana a apresentação da Sociedade Musical Santa Cecília, do distrito de Passagem de Mariana. O evento faz parte do projeto Música com Classe e será realizado na Praça Gomes Freire a partir de 11 da manhã. Quer rever a entrevista de hoje? É só acessar a nossa página na internet youtube.com/cppafop. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.